Quando se fala em problemas sérios na região da cabeça, muitas pessoas acabam não sabendo o que fazer diante de uma situação, por exemplo, de um ataque epilético. E o Dr. José Luiz Maida Júnior traz informações e explica o que fazer diante da situação. O que vocês chamam de ataque epilético é uma crise convulsiva. E tem que ter a certeza que é uma crise convulsiva, porque às vezes uma crise nervosa pode ser passada por crise convulsiva. Mas o importante e que a gente vê ao longo da nossa vida é uma situação de muito risco, muita emoção. É difícil ver uma criança ou os pais da gente tendo uma crise. E é uma tentativa de querer ajudar. Mas essa tentativa às vezes pode provocar danos maiores do que a própria crise. A crise convulsiva geralmente dura 1 a 3 minutos. Quando ela dura mais do que isso, corre risco de vida. E as pessoas acham que o tempo todo que a pessoa fica sonolenta, ela ainda está em crise. E isso não é verdade, isso é o pós-crise. No momento da crise, numa criança ou num adulto, o mais importante é deixar a pessoa de lado, em decúbito lateral, para escorrer a saliva. A única coisa que pode fazer mal para uma pessoa em crise é se engasgar com a saliva ou cair de um nível da cama, etc. Então o importante é deixar a pessoa no chão com a cabeça virada. É errado você jogar uma criança para cima, assoprar, massagear o peito, não houve parada cardíaca. Existe na crise generalizada tônico-clônica, que é aquela que a pessoa se debate e depois se estica, ou ao contrário, na hora que ela se estica, ela pode fazer uma parada respiratória. Mas não é você tentando ventilar, fazer boca a boca que vai resolver, não resolve nada e pode até machucar. A força da mandíbula é muito grande. Se você tentar colocar uma caneta ou um dedo na boca da pessoa, você pode até quebrar teu dedo. Então, o mais importante é apenas deixar a pessoa de lado para a secreção salivar escorrer e para ela, você apoiá-la, não deixá-la cair do nível onde esteja ou no chão. São as coisas mais importantes. Então, é importante, crise convulsiva é aquilo que você está vendo. A epilepsia é a doença. A crise, você tem que entender, como se fosse tosse. Tosse não é exclusiva do Covid, apesar do Covid estar entre nós. Pode ser uma gripe, pode ser um resfriado, pode ser um câncer de pulmão, pode ser uma pneumonia. A crise convulsiva é a mesma coisa, ela aparece em várias doenças. Ela pode aparecer num tumor na cabeça. Ela pode aparecer depois de uma batida na cabeça, como você falou. Ela pode aparecer depois de um AVC, de um derrame, ou de nascimento, por algum problema no parto ou na gestação. Então, o mais importante em qualquer uma dessas situações, na primeira crise, uma pessoa consultar um especialista, um neurologista ou um neurocirurgião e fazer a investigação adequada com os exames de imagem e o eletroencefalograma. O que para o leigo pode parecer uma coisa só, as crises convulsivas têm vários tipos, mais de 30. Tem crise que a pessoa entra num lugar e ela acha que já viu aquele lugar e isso pode ser um tipo de crise, chama déjà vu. Tem crise que a pessoa uma criança fica na escola piscando e se desliga, uma crise de ausência. Então existem vários tipos de crise e cada crise tem os seus medicamentos de primeira, segunda e terceira linha, né? Existem vários medicamentos, não vou falar os nomes comerciais, mas os nomes científicos é o fenobarbital, a fenitoína, a carbamazepina, valproato, etuximida. Então existem mais de 30 tipos de remédios e as dosagens variam conforme o tipo de crise, conforme a idade, se é idoso, se é gestante, se a pessoa tem problemas hepáticos, né, do fígado ou renal. Então tem que customizar, tem que personalizar a medicação para cada paciente. O Dr. José Luiz informa quais são os problemas que vêm afetando principalmente grande parte da população brasileira. E sem dúvida alguma, a enxaqueca, disparado, o acidente vascular cerebral e a epilepsia. Então são os mais frequentes, são os mais comuns na nossa área. Também tem as dores nas costas, com hérnias de disco, as demências, a mais comum, a mais conhecida é a doença de Alzheimer, e as doenças, os distúrbios de movimento, que é a doença de Parkinson. É o dia a dia da neurologia e da neurocirurgia. Na neuropediatria, são as crianças que não aprendem, tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o transtorno do espectro autista, que também merece destaque.